Olá, eu sou Maria do Carmo e você está assistindo ao Mundo Secreto. Se você está me vendo pela primeira vez, o nosso canal tem 2 vídeos por semana, segundas e sextas-feiras do medo, tá certo? E o nosso canal, ele sempre tem vídeos de crimes, Lady Killer e também lendas e mitos, tá bom? E se você gosta desse conteúdo, então você é muito bem-vindo a nos assistir, tá? E hoje nós vamos falar sobre um mito, uma lenda chamado Lilith. Já ouviu falar? Uma mulher, uma bruxa, uma lenda, um demônio? Não se sabe. Será que ela foi a primeira mulher de Adão? Isso a gente vai ter que descobrir com o decorrer do vídeo, tá bom? Então, se você não for inscrito no canal, te convido a se inscrever. Deixa teu like, dá aquela força, aquela moral, se inscreve no canal e deixa um comentário aí bem legal pra gente, tá bom? Então, sem muito blá blá blá, puxa a vinheta. A história original de Lilith, ela é contada nos textos do Talmud hebraico, quando os judeus eles foram cativos lá na Babilônia. Então eles ficaram mais ou menos uns 70 anos como cativos, tá? Isso foi entre o século 5 a 3 antes de Cristo. E Lilith é também citada em outros textos mais antigos ainda, os textos medievais, chamados de apócrifos, tá? E como por exemplo o alfabeto de Ben Sirach, que fala sobre uma possível esposa de Adão, que não era Eva. E posteriormente também essa Lilith foi citada como uma mulher, um demônio, associado a tempestades, a ventos, e muitos acreditavam que ela tinha um poder de conduzir enfermidades e até mesmo morte. Só que ela só foi citada uma única vez nos textos do Talmud hebraico. De acordo com o alfabeto de Ben Sirach, Deus criou Adão e Lilith, só que do mesmo pó, com uma pequena diferença. Lilith foi criada de um pó mais escuro e até com excremento, de acordo com os escritos judaicos, para representar a sua inferioridade com Adão. Já nos evangelhos apócrifos, é bem descrito assim que os dois foram feitos da mesma matéria, foram feitos da mesma terra e eles eram iguais. Então, com o passar do tempo, a história conta que Lilith começou a se rebelar contra Adão e ela queria ter a autoridade de Adão. Então, Lilith começou a questionar por que ela teria que deitar-se embaixo dele, porque ela teria que se abrir por cima, e já que eles eram feitos do mesmo pó e eles eram iguais, por que ela tinha que ser submissa? Então Lilith começou a se questionar, começou a questionar até mesmo Deus, e começou uma briga realmente ali no Éden sobre a autoridade. Então Adão também não queria que Lilith tirasse a autoridade dele, então começou a ir um pequeno inferno no paraíso. Isso mesmo, Lilith não aceitava de jeito nenhum que Adão tivesse autoridade como homem para com ela. Então ela se rebela e foge do paraíso. Então Adão, muito triste, chega até Deus e diz: Deus, a mulher que tu me deste, ela foi embora do Éden. Então Deus mandou que 3 anjos, o Savi, Sansavi e Samajalafi, fossem atrás de Lilith e trouxessem Lilith de volta para o jardim, para o Éden, para o paraíso. E eles foram sim atrás de Lilith, só que Lilith não quis voltar. Disse que não iria voltar de jeito nenhum, nem aceitaria as ordens de Adão, a sua autoridade para com ela, e não queria ficar na presença de Deus. Então começa aí uma história bem tenebrosa sobre a origem real de Lilith. Mas o que foi que aconteceu com Lilith realmente?
A história conta que Lilith começa a se descobrir. Não sei se ela era uma adolescente, mas ela começa a se descobrir no caso e chama o nome mágico de Deus com bastante ira. E nesse exato momento ela se transforma naquilo que ela desejava ser. Então ela se transforma num demônio alado, assim, assumindo sua verdadeira identidade. Um demônio feminino alado, com um chifre e tudo. Então ela voa em direção ao mar Mediterrâneo. E os 3 anjos a encontram nas chanecas desérticas do mar Hebraico. E contam-se também os antigos textos que essas águas, elas chamam como imã os demônios e as criaturas mais perversas. E Lilith estava rodeada das mais perversas e demoníacas criaturas. Então ela estava submersa em todo o mal. E os 3 anjos ordenam que Lilith retorne ao Éden. E ela, definitivamente, ela diz aos anjos que eles podem retornar para Deus, pois aquele não era mais o lugar dela. E ela não queria o marido que foi imposto, e ela também não queria voltar para a presença de Deus. Então Lilith tornou-se um demônio mau, certo? Um demônio feminino, com manifesto, no caso, um demônio manifesto que abandonou o amor de Deus e começou a assumir a sua verdadeira identidade perversa. Depois daquela discussão com os anjos e também quando Lilith se tornou um demônio manifesto, sem a presença e o amor de Deus, e o que aconteceu depois, a história conta que Lilith, depois de virar um demônio manifesto, ela encontra o seu par perfeito. Lilith encontra com um anjo caído chamado Samael. E eles têm todos os dias, depois de copular bastante e fazerem sexo, aquela coisa toda, tem 100 filhos diariamente. Então Deus castigou Lilith. E Lilith teve que se alimentar do sangue e da carne de seus próprios filhos. Então todos os dias Lilith tinha 100 filhos e ela alimentava-se da carne e do sangue da sua própria cria. Então, com raiva, Lilith disse que ia se vingar de Deus e de toda a sua criação. E o que foi que Lilith fez? Lilith começou a querer destruir toda a criação de Deus e se vingar de tudo que ele criou. Então, ela volta ao Éden como a serpente que tentou Eva e fez com que Eva pecasse comendo o fruto proibido, então gerando o sexo. Então, essa é, nos escritos antigos, a passagem de Lilith, certo? Como a serpente. Outra coisa também que Lilith foi comparada ao demônio feminino Amasto, filha de Anu, o rei dos deuses. Tem mais ou menos 800 séculos antes de Cristo essa história. Amasto era muito ruim, uma mulher perversa e que foi se transformando numa quimera, que é um ser de cabeça de leão, corpo todo peludo, mãos e braços compridos, dentes e orelhas de burro e pés de aves com garras bem afiadas, que se alimentava de crianças, bebendo seu sangue e comendo sua carne. Então essa também é uma passagem de Lilith pela história bem antiga dos sumérios, mais ou menos 800 séculos antes de Cristo. Em outro contexto histórico, Lilith se apresenta como a primeira mulher vampira, a primeira vampira ou a primeira bruxa da humanidade. E Lilith também é conhecida pelos ocultistas como deusa negra ou a rainha da magia negra. E os filhos de Lilith são todas aquelas os demônios sexuais, chamados de súcubos, que são demônios sexuais femininos, e íncubos, que são os demônios masculinos, os sexuais, que eles se aproveitam dos homens e das mulheres
quando estão dormindo para sugar sua energia vital e sexual, fazendo que eles tenham orgasmos noturnos. Isso mesmo. E outra coisa interessante que o símbolo de Lilith é a coruja, pela sua inteligência, sua destreza e também pela caça na escuridão, porque a coruja ela é muito rápida e Lilith também é comparada a ela. Aqui no Brasil, Lilith também é vista como uma pombagira. Exatamente. Sabia que Lilith é aqui no Brasil considerada como Maria Padilha por conta de feitiços, de amarrações, sobre o corpo feminino, a sexualidade, a sensualidade. Então Lilith aqui no Brasil, em muitas religiões afrodescendentes, também conhecida como Maria Padilha, que influencia homens e mulheres no lado sexual, e também conhecida como a sensualidade da mulher, ira, e também com relação à riqueza. Então Lilith ou Maria Padilha é descrita aqui no Brasil. A figura mitológica de Lilith, ela é mencionada uma única vez nos escritos sagrados da Bíblia, em Isaías capítulo 34, versículo 14, que fala sobre Lilithus, ou Lilith, que é referência a fantasmas e a demônios, e a Bíblia explica assim, que quando o juízo final, enfim, chegar, esses demônios e esses fantasmas encontrarão abrigo sobre a terra, pois essa mesma terra estará totalmente desolada. Então Lilith é um mito das civilizações antigas. Lilith não foi a primeira mulher de Adão, e sim, Lilith foi um demônio alado. Trazendo agora a figura mitológica de Lilith para o mundo feminino, agora o mundo moderno feminino. Lilith é considerado o símbolo feminino, feminista, exatamente. Lilith é considerada como a mãe da emancipação feminina, força, garra, beleza, sensualidade e sexualidade. Então hoje as feministas no mundo todo usam como Lilith como inspiração, a força, a garra, ou não querer ser submissa, essas coisas trazendo mesmo para a modernidade, para o jogo de cintura feminino. Então existem rezas, existem até poções para deixar a mulher mais feminina, para entrar em contato com a sua Lilith interior. Sabia disso? Pois se você não sabia, dá lá uma pesquisada aqui, até poções e perfumes sobre como chamar Lilith para encantar ou para trazer um homem de volta, um namorado, coisas assim, magia, o Wicca também e outras coisas assim da modernidade e símbolo da força feminina, tá? E outra coisa assim curiosa que eu quero deixar aqui bem claro, que Lilith, em toda a sua história, Lilith sempre lutou para ser independente de Adão e não queria nem a ordem realmente de Deus. Mas sabia que Lilith foi uma das 5 concubinas de Satã? Exatamente. Ela é uma das 5 concubinas de Lúcifer e hoje ela é dita como a rainha do inferno. Então assim, não façamos como Lilith, não vamos fugir da presença de Deus, muito menos ir de encontro com a escuridão, não é isso? Então assim, o que é que vocês acharam do nosso vídeo? Deixa aí nos inscritos o que é que vocês acharam, deixa aí nos comentários o que é que vocês querem mais sobre alguns outros mitos, quem sabe falar de outras lendas, Então, outras civilizações, então o que vocês acharam, diz aí pra mim, beleza? Então a gente tem um outro encontro no nosso próximo vídeo. Vamos combinar uma coisa? Se você gostou desse vídeo, você chamar outra pessoa pra assistir
e se inscrever, tá bom? Para dar aquela forcinha, aquela moral pra gente. Então, tá marcado. Até o nosso próximo encontro. Tchau!